No começo do século XX, um crime estarreceu os Estados Unidos. Na Chicago dos anos 20, dois rapazes, Leo e Leopold, com QIs acima da média, assassinaram um garoto de 14 anos, apenas pelo prazer de vivenciarem grandes emoções. O crime, que foi planejado por quase um ano, veio a se juntar a um conjunto de pequenos delitos. Os dois, numa interpretação para lá de forçada da filosofia de Nietzsche, diziam que pessoas diferenciadas ou super-homens como eles não estavam submetidas às regras impostas aos comuns dos mortais. Os garotos não foram longe, nem poderiam. As dobradiças dos óculos, encontradas na cena do crime, eram raras. E na cidade, foram compradas por apenas 5 pessoas. Uma delas era Leopold. Os pais dos réus foram informados de que só teriam uma mínima chance no processo se contratassem o melhor advogado americano de todos os tempos, Clarence Darrow. O famoso e polêmico orador é interpretado no filme Estranha Compulsão, de 1959, por Orson Welles. Surpreendendo a promotoria, que esperava uma alegação de insanidade mental, Darrow declara os réus culpados, para evitar os jurados e, provavelmente, a pena de morte. Esta é uma grande diferença entre os modelos brasileiro e norte-americano. Por aqui, o júri é obrigatório e a confissão não suspende ou interrompe o processo. O monólogo final, de quase 8 minutos, uma verdadeira eternidade para o cinema, retrata com precisão uma das falas mais notáveis da carreira de Darrow. O assassinato, cometido por 2 rapazes ricos, fugia à explicação mais imediata de que o crime é produto de injustiças sociais. O grande trunfo do advogado foi o espelhamento. Ele, com sua pose característica, cabelos soltos e voz rascante, dizia o quanto os jovens são propensos a todo tipo de besteiras e precipitações. Sua intenção era de que o juiz, ao relembrar algum fato do passado, tivesse complacência, se não da maldade, ao menos da inexperiência dos jovens. Apesar dos esforços, os réus foram condenados a prisões perpétuas. Leo foi atingido por um golpe de faca, desferido por um colega de penitenciária e faleceu em seguida. Leopold ainda esperaria 33 anos para receber uma condicional. O raciocínio do espelhamento visa exatamente que o jurado se enxergue na fala do expositor. Em meu livro, O Júri e Sua Retórica, A Lógica do Discurso, eu menciono 2 passagens, uma de Darrow, outra minha, sobre esse importante argumento. Trocando em miúdos, os jurados vão conhecer as versões a partir dos enfoques pessoais, vítimas e réus. E o mais importante, perceberão a narrativa de modo a se imaginarem preponderantemente nas posições dos atores mencionados e das agruras de suas respectivas famílias. Por isso, é dever do orador, cuja represária costuma ser letal, encontrar e depois abordar o enfoque adequado da narrativa. Darrow
em um processo de incêndio e perjúrio, diz aos jurados, abre aspas, os senhores pensam que nós da cidade somos todos espertos, e talvez sejamos, mas nós da cidade pensamos que os senhores das fazendas é que são espertos. Não existe sequer um dos senhores em que eu confiaria numa venda de cavalos, porque, sem dúvida, me tiraria a pele. Quando, porém, se trata de ter solidariedade para com a pessoa em dificuldade, eu mais depressa confiaria nos senhores da roça do que na gente da cidade, porque conhecem melhor as pessoas e conseguem ser amigos mais íntimos. Aqui está um caso em que uma moça mentiu para salvar um amigo. Não tenho a menor dúvida de que todos os senhores fizeram isso no passado, ou teriam feito, caso tivessem um amigo em dificuldade. Naturalmente, se nunca foram capazes de dizer uma mentira para salvar um amigo em dificuldade, só poderão fazer uma coisa, e essa coisa será votar pela condenação. Mas, se qualquer dos senhores já falou uma mentira para salvar um amigo, não vejo como poderá votar para que essa moça seja mandada à penitenciária. Fecha aspas. Cito outro caso. Um réu, visivelmente consternado pelo não pagamento de uma dívida, dirigiu-se até a casa da vítima e, de estalo, lhe desferiu 2 tiros, só não se consumando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Durante a instrução, notei a preocupação do advogado em mostrá-lo como uma pessoa boa, que de repente se viu em apuros por acreditar na palavra do devedor. Ora, o enfoque era o da família. Houve uma dívida não paga, e a conduta insidiosa da vítima estava fora de dúvidas, muito embora também fosse induvidoso o comportamento reprovável do réu. A questão estava no peso dos valores. De um lado, um débito pendente. De outro, um pai de família humilhado. Cabia ao réu, disse aos jurados, buscar a satisfação de seus débitos na justiça civil, ou resolver o impasse procurando a vítima em qualquer lugar do mundo, menos em sua casa, e quanto mais ainda diante de sua família. Ele tinha filhos de tenra idade, um de 5, outro de 7 anos, que, sem terem qualquer responsabilidade pelo fato, jamais se esquecerão da cena em que o pai era abruptamente achacado, aos gritos e berros, por um homem que empunhava uma arma. Ressaltei o aspecto da inviolabilidade do lar. Em um mundo cada vez mais profano e em que os valores são dissipados, a família, como autêntica célula máter e pedra angular da sociedade, é o último refúgio do sagrado. O homem atual, que não cede aos reclames das guerras ou outras injunções, é capaz de dar a própria vida pela família. Qualquer um diz, mexe comigo, mas não mexe com minha esposa e meus filhos. Citei a fala de Lord Chatham no parlamento britânico. O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da coroa. Sua cabana pode ser muito frágil. Seu teto pode tremer. O vento pode soprar entre as portas mal ajustadas. A tormenta pode nela penetrar, mas o rei da Inglaterra não pode nela entrar. A casa é um lugar sagrado. O nome lar provém dos deuses lares, que protegiam o altar e o fogo sagrado, pertencentes a cada núcleo doméstico. Para fortalecer a tese, mencionei uma fala do historiador francês Fustel de Coulanges, entre aspas. Que outra coisa existe de mais sagrado, de Cícero, que a morada de cada homem? Ali está o altar. Aí brilha o fogo sagrado. Aí estão as coisas santas e a religião. Ao penetrar-se nesta casa com más intenções,
comete-se sacrilégio. Neste ponto, fiz uma entonação para ressaltar a força da palavra. O domicílio era inviolável. Segundo a tradição romana, o deus doméstico repelia o ladrão e afastava o inimigo. Fecha aspas. Finalizando o argumento, mencionei uma querela entre dois jornalistas que vi no YouTube. O jornalista A disse que o jornalista B não era má pessoa, mas que na discussão entre eles colocou a família do primeiro em jogo. E com família não se brinca, ressaltou energicamente. Família é coisa sagrada. Mesmo nas cadeias e presídios, a regra principal é o respeito às famílias. No horário de visita, se um detento melindrar, por qualquer gracejo que seja, um parente de outro detento, será certamente punido, e numa dimensão exponencialmente mais severa que a de seu ato imprudente. A organização interna do presídio, a cargo dos reclusos e das suas correlações de forças, se levantará em solidariedade a um código, a família, a qual eles, na solidão do cárcere, se agarram com unhas e dentes. Grande abraço a todos.